Olá! Hoje a nossa análise vai mergulhar numa obra utópica bem fascinante e, olha só, inacabada. A Nova Atlântida, escrita por Francis Bacon, ali por volta de 1623. A gente tem aqui alguns trechos, alguns excertos sobre o livro, e a ideia é explorar um pouco essa visão do Bacon, sabe? Uma sociedade ideal, baseada na ciência, no conhecimento, mas também na moralidade. Uma proposta antiga, né? E o ponto de partida da história é aquele clássico, uma expedição europeia perdida no Pacífico, e eles dão de cara com uma ilha desconhecida, super avançada, chamada Ben Salem. Ok, vamos explorar isso aí. É uma ótima introdução, porque a Nova Atlântida ela funciona mesmo como uma aplicação prática da filosofia científica que o Bacon já vinha construindo, principalmente no Novum Organum, né? E, claro, se encaixa total no gênero utópico, dialoga com Thomas More, com Campanella, textos que imaginavam essas sociedades perfeitas, muitas vezes criticando o mundo real da época. E a chegada deles em Benzalém, como está descrito nos trechos, é bem marcante. São recebidos com uma mistura de cautela, mas uma hospitalidade organizada. O que chama atenção logo de cara é isso. Benzalém é uma sociedade que escolheu o isolamento, né? Mas por dentro parece incrivelmente pacífica, próspera, tudo muito bem estruturado. O próprio nome já indica, né? Benzalém. Algo como Filho da Paz ou Casa da Paz. E a estrutura social que os textos descrevem é interessante. Teocrática, sim, com forte influência religiosa nas leis, e também patriarcal, liderança masculina forte. Tudo baseado em leis justas, na virtude e num cristianismo bem peculiar que, segundo um dos trechos, chegou lá por milagres séculos antes. Aí é que a coisa fica realmente interessante. O motor dessa sociedade, e algo que os nossos materiais destacam muito, é a Casa de Salomão. Imagina, tipo, um super centro de pesquisa, sabe? Um laboratório central, a lanterna do reino, como eles chamam, totalmente focado em pesquisa sistemática. Os textos falam de experimentos para entender até controlar a natureza, buscar longevidade, novas energias e o ponto-chave, aplicar tudo isso para o bem comum. Falam de agricultura avançada, curas para doenças. E o fascinante aqui é como essa Casa de Salomão parece de fato antecipar as academias científicas que vieram depois na Europa. A Royal Society de Londres, por exemplo, foi muito influenciada pelas ideias do Bacon declaradamente. Fica clara nos trechos a fé que ele tinha no poder da ciência empírica, da observação, do experimento, para transformar a sociedade. Mas sempre, e isso é crucial, guiada por uma ética forte. Não é só conhecimento por conhecimento. Exato. E essa conexão forte entre ciência e moralidade é central em Benzalém, pelo que a gente leu. O conhecimento não é para vaidade, para ambição, para o lucro. O motor que descrevem é o amor à verdade e o desejo de beneficiar a humanidade. Os cientistas da Casa de Salomão são quase um sacerdócio laico, sabe? Uma dedicação quase religiosa à ciência, mas focada no progresso humano. E essa união de fé e razão em Benzalém pode ser vista como a resposta do Bacon para aquela desconfiança que a ciência experimental sofria de alguns setores religiosos na época dele. Nos textos, parece que lá em Benzalém elas não só convivem, mas se ajudam. Isso levanta uma questão importante, né, que ecoa até hoje. Como garantir que o avanço técnico, o poder que ele traz, ande junto com valores morais? É um equilíbrio delicado, né? Pois é. E outro ponto que gera discussão e que os excertos mencionam é esse isolamento, esse segredo de Benzalém. Eles mandam missões secretas para observar o mundo, coletam informações, mas se mantêm escondidos, controlam quem entra ou que sai de informação. Como a gente interpreta isso? São dos conflitos de fora. Mas, por outro lado, isso implica um controle bem grande da informação, uma falta de abertura. Contrasta com o que talvez Bacon visse como a curiosidade mais caótica e o expansionismo europeu da época. Claro que hoje, olhando para isso, a gente pensa logo em críticas sobre tecnocracia, né? O governo dos especialistas e a importância da transparência, algo que essa sociedade secreta parece não valorizar muito. Os próprios trechos deixam essa tensão no ar. Então, o que tudo isso significa? Assim, resumindo o que a gente viu nesses materiais. A Nova Atlântida, mesmo sem final, nos mostra essa visão do Bacon de uma sociedade onde o progresso científico e a virtude moral andam juntos, né? Impulsionando um ao outro.
guiados pela razão e por uma base religiosa comum. É uma aposta na ciência organizada como motor de bem-estar. E como vimos, essa visão teve um impacto considerável depois. Exatamente. E no fundo a obra, através desses trechos que a gente explorou, nos conecta direto com o presente. O Bacon coloca na mesa uma questão fundamental que continua super relevante, talvez mais do que nunca. Como é que a gente pode usar o conhecimento, o poder tecnológico que não para de crescer, para construir de fato um mundo melhor para todo mundo? Ele imaginou uma resposta lá atrás. Qual seria a nossa hoje? Fica essa reflexão.